As mãos curam. Você sabia disso? As nossas mãos, elas têm poderes super poderosos. Para você ter noção, as mãos, o tato nas pessoas libera ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável pelo prazer, pelo apego, pelo bom humor. Nós, mulheres, temos muita conexão com as mãos, instintivamente e evolutivamente falando, no cuidar dos nossos bebezinhos, no cuidar e no tocar em quem a gente ama. Do mesmo jeito, ser tocada é algo extremamente importante para uma mulher sábia. Mas aqui eu quero lançar para você uma proposta que você deve fazer como um ritual inegociável de vida, um ritual sagrado, que é um ócio produtivo. Olha só, pelo menos uma vez por semana, é muito importante que você desenvolva um hábito, um hobby e algo que envolva as mãos. Quando a gente mexe ali de modo operacional, a nossa conversa interna divaga. E aí, eu vou te dizer que a mulher tem alguma habilidade manual, que tem uma ocupação produtiva, que ela não só fica a rolar o telefone, a consumir a próxima série, a consumir o próximo vídeo, a assistir vídeos sem parar, a viver num loop acelerado. Essa mulher ela se torna caótica, impaciente, mais bruta. A mulher que ela tem um momento de pausar, de ter ali uma habilidade sagrada para mexer com as mãos, esse tipo de ritual faz com que ela se torne mais feminina, com que ela desacelere, com que ela consiga ser mais doce, mais paciente. Para ilustrar isso, eu gostaria de contar uma história milenar de uma das mulheres mais admiradas na mitologia grega, mais precisamente na história ocidental. E esta mulher é o exemplo de esposa. Por isso que fez tanto sucesso, né? Tem uma figura, uma personagem assim na Odisseia que é Penélope. Penélope, que além de bela, de muitos atributos, ela sabia o poder que as mãos tinham. Enquanto seu marido Ulisses estava fora na guerra, ela nem sabia se ele estava vivo ou não. Ela trabalhava com as mãos. Ao invés de reclamar, de ser ingrata, de se tornar ranzinza, ela trabalhava com as mãos. Inclusive, Penélope significa aquela que tece. Como ela era filha de um rei e haviam os rumores de que seu marido havia morrido e ela tinha escolhido ele, ela considerava ele o homem mais forte do mundo, o melhor guerreiro. Por que ela iria casar de novo? Mas o pai dela queria que ela casasse. Como uma mulher sábia, que sabe fazer uso da criatividade sem se insubordinar, ela disse que tudo bem, o pai queria que ela casasse, mas só depois que ela terminasse a túnica que ela estava fazendo. Então, o que é que a Penélope fazia? Ela tecia de dia e desmanchava à noite. Então, ela não terminava nunca. Ela tecia de dia, desmanchava à noite. Isso levou anos, até que uma serva percebeu e denunciou ela e ela precisou mudar a estratégia. Então, veja, as nossas ancestrais que eram sábias, elas precisavam fazer uso das mãos, seja para costurar uma roupa, fazer alguma peça de barro. O uso das mãos nos coloca em sintonia com a nossa essência feminina. Eu ainda lembro um período da minha vida em que minha mãe, eu era criança, estava tendo muitas crises de pânico e ela ia até o hospital, meu pai levava ela para o hospital e lá o médico dizia que era uma crise de ansiedade e uma crise de pânico e isso era constante. Todos os dias minha mãe tinha uma crise de pânico muito forte. Eu nem tinha noção que iria fazer psicologia, eu não entendia o que era aquilo, eu só entendia que era algum tipo de problema sério. E aí, minha mãe, ela teve o brilhante desejo de aprender a bordar. Havia uma vizinha próxima que bordava e não quis ensinar ela, disse que ela não iria aprender, que só quem fosse que tivesse aprendido na infância. Mas minha mãe, muito persistente, tinha outras amigas de outro interior que sabia que decidiram e minha mãe passou a passar dias e noites tentando aprender a bordar. É um tipo de bordado que a gente chama de rendedê e o bordado ponto cruz. Minha mãe começou a fazer passadeiras, a fazer almofadas, a fazer jogos americanos
americanos, a fazer toalhas, lençóis, tudo bordado com as próprias mãos. Era lindo, uma obra de arte. Ela passou a vender e como era uma peça extremamente delicada, extremamente bem trabalhada, era um preço significativo. E acredite, eu vi a minha mãe ser curada das crises de pânico que ela sofria. Ela passou a ter uma ocupação com um significado, com um valor muito grande. Eu também aprendi a bordar. Ganhei alguma renda com isso também. Eu aprendi a bordar ponto cruz, a bordar rendedê, a pintar panos de prato, fazer crochê, a pintar potes. E aí eu vou te contar uma cena bem legal da minha vida, que foi quando eu fui viver com meu marido, morar com ele, e ele ficava 2 dias na capital e eu ficava 2 dias só. Imagine uma mulher sozinha assim, aparentemente sem ter o que fazer no ócio. Ela naturalmente fica uma mulher caótica, reclamona, ela cobra do marido, ela cobra a atenção. E eu sou de carne e osso. Se eu ficasse sem fazer nada, iria me tornar essa mulher caótica. O que foi que eu fiz? Eu fui comprar potes de barro, comprei tintas e comecei a pintar os potes. Então, toda vez que eu estava ali ociosa, eu passei a pintar potes, a voltar a me conectar com os trabalhos manuais que eu havia feito a vida toda, que minha mãe me estimulou. Quando meu marido chegou em casa, que ele me viu pintando os potes, o olho dele brilhou na mesma hora. E ele disse: minha linda, que coisa linda, como eu fico orgulhoso e satisfeito em ver que ao invés de ficar aí sem fazer nada, você foi pintar esses potes, você procurou um significado, um trabalho manual para o seu momento de possível ociosidade. Mesmo que você tenha filhos, teve uma época que com filhos eu achei que eu não teria tempo para fazer algum tipo de trabalho. E acredite, a minha rotina e a minha vida foi ficando muito mais pesada e caótica. Eu fui ficando com cada vez menos tempo, eu fui ficando cada vez mais acelerada. E eu que um dia tinha sido uma mulher sábia aos olhos do meu marido, que você já viu essa aula em que ele até colocou meu nome indígena de Coabok, que é aquela que tem a passagem da sabedoria, eu estava me tornando uma mulher caótica. E no momento que eu vi que eu precisava, eu parecia uma pessoa sedenta pelo deserto. Meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar com as mãos, eu preciso voltar a trabalhar com as mãos. Porque as mãos cura, a mão desacelera, a mão te obriga a ter atenção plena, a pensar no detalhe, a se melhorar. E não se preocupe, ninguém nasce sabendo. Quando a minha mãe foi bordar, ela treinou, errou, perdeu não, né? Ela usou muitos tecidos, que é um tecido ali, um pano específico, e ela usou muitas linhas, e ela cortou muitas vezes, e tudo bem, errar, desde que você continue errando para aprender. Então, tem o bordado, eu voltei a pintar os potes, tem a costura na máquina, na mão, tem o mexer com massinhas, com pinturas de pano de prato, tem o crochê, tem o tricô, a minha sogra faz tricô e me presenteia, minha mãe faz crochê e me presenteia, tem o pintar um pano, tem o bordar uma toalha de ponto cruz para sua filha, para o seu marido, para presentear, não importa, escolha alguma habilidade manual, pode ser cuidar do seu jardim e pintando, mas você precisa ter o dia, ter um momento da semana, ter um ritual ali de pelo menos 1 hora, de 2 horas, em que você desacelere, mesmo que seja sua criança do lado, mas que você crie esse momento de conexão com as mãos, com você mesma, com a vida, com a essência feminina e veja a magia acontecer. Mexer com as mãos é sagrado. As mãos cura. A mulher sábia faz alguma atividade manual para relaxar, para aprender, para desenvolver humildade. Cada nova habilidade que eu vou desbravar, que eu não sei e que eu vejo que eu não sei, me torna um pouco mais humilde também, menos egoísta, mais humana. E essa humildade do eu preciso aprender, ela é extremamente útil, ela é extremamente sábia na nossa rotina. Então escolha aí uma atividade manual para você fazer, para você desbravar como um ritual inegociável e coloque a cura das mãos como uma marca sua de vida. Então sigamos nos curando com as mãos.